Olá, está começando mais um Revista Gazeta. A partir de agora, a gente vai rever algumas das entrevistas que aconteceram na programação da Gazeta News e da Rádio Mix. E a gente já começa falando sobre um assunto que interessa muita gente. É a nova tarifa social de energia elétrica. A partir desse sábado, já começam algumas mudanças. E a gente conversou com a gerente de relacionamento da Equatorial, que explica pra gente o que é que muda. Vamos acompanhar. Essa medida provisória, ela vem mudar aí a forma de desconto da tarifa de energia, né, da tarifa social de energia elétrica. Basicamente, ela não terá critério nenhum. Então, quem está recebendo, continua recebendo, os critérios não mudam. Quem tem direito pode se cadastrar e começar a receber o desconto, que agora ele não é mais aplicado de forma escalonada. Ele será aplicado de forma aí 100% de isenção, de forma integral, na tarifa de energia nos 80 primeiros quilowatts consumidos. Então, essa é a mudança que essa medida provisória ela traz, né? E a vigência dela, né, da publicação até a contagem aí de início, vai se dar no dia 5 de julho. Então, as faturas emitidas a partir do dia 5 de julho, elas virão aí com esse novo desconto. Para quem já tem, já está cadastrado na tarifa social. Certo. Para a gente conseguir assim, ter uma visão, né, mais prática, Patrícia, como é que está funcionando atualmente, né, a conta de energia para quem tem acesso à tarifa social? Pronto, quem recebe esse desconto da tarifa social hoje na fatura de energia, ela é aplicada de forma escalonada. Então, ela vai até 65% de desconto na tarifa e a aplicação de forma escalonada ela é decrescente. Então, nos 30 primeiros quilowatts, o cliente recebe 65% de desconto. Então, no 31 kW até 100 kW é 40%. E assim vai, né? De forma decrescente, ele é aplicado de forma escalonada. Essa isenção, ela vem nos primeiros 80 kW. Então, ela é integral nos 80 primeiros kW. Ao que o cliente consumir a partir daí, né? No 81, ele começa a pagar a tarifa de forma comum, né? Sem o desconto. Mas ele mantém aí a integralidade do seu desconto nos 80 primeiros quilowatts consumidos. Proporcionalmente, esse desconto ele é maior. Então, quando a gente faz os cálculos aí de forma proporcional, o cliente aí tem um desconto maior, terá um desconto maior na sua conta de energia. Então, é interessante reforçar que esse desconto de 100% na tarifa, ele realmente aplica somente a cobrança da tarifa de energia, não incide em cima dos tributos. Então, impostos como ICMS, PIS, COFINS, taxa de iluminação pública, elas permanecem sendo cobradas. Então, por exemplo, o cliente que consome até 80 kW, a partir do dia 5 de julho, ele vai ter esse 100% de desconto na tarifa de energia, mas vai ter o recebimento da sua conta com esses impostos, né, cobrados de forma proporcional ao valor consumido. Então, o cliente não tem a sua conta zerada. Ele tem a sua conta com desconto, né? Assim como anteriormente, só que esse desconto ele aumenta. Então, maior, né? E o perfil social de quem está no Cadúnico, tá? Atenção, tá? A nova tarifa, ela prevê gratuidade para as famílias que estão cadastradas lá. São famílias do Cadúnico com renda mensal de até meio salário mínimo per capita. Há também pessoas com deficiência ou idosos 65 mais, tá certo? Que estão incluídos no benefício de prestação continuada, o BPC, que também já estejam inscritos no Cadúnico. Famílias indígenas e quilombolas também estão aí no Cadúnico. Famílias do Cadúnico atendidas em sistemas isolados por módulo de geração off-grid, isto é, módulos particulares e também fora da rede elétrica pública. Aí eu queria que você explicasse, que eu achei que essa foi uma informação que eu não conhecia bem. Pronto, Marcos. O desconto, né, ele prevê basicamente em relação ao critério de renda. Então, famílias, né, que recebem até meio salário mínimo por pessoa e estejam cadastradas no CadÚnico, ela tem um perfil que pode se cadastrar e receber o benefício. É importante e interessante frisar esse critério, porque ele é o que abrange o maior número de clientes e muitas vezes, por desconhecimento, o cliente deixa de buscar
esse direito e de receber esse desconto na conta de energia. Tem o perfil, mas não está inscrito. Exatamente. Então, por quê? São famílias que possuem uma renda maior. Por que eu falo maior? Porque meio salário mínimo por pessoa, meu salário mínimo hoje é R$ 759, né? Então, dependendo, quando você soma a renda da família com as pessoas que dependem dessa renda, ela pode aí ter ser uma família de um salário mínimo, 2, 3, 4 salários. Então, muito se pensa que é somente quem recebe o Bolsa Família ou quem recebe outro benefício do governo que pode ter acesso à tarifa social, e não é assim. É somente ter esse critério de renda. Então, por desconhecimento, os clientes deixam de nos procurar. É por isso que a gente vem, né, Equatorial aí reforça o chamamento à população, né, faz parceria com os poderes públicos, faz atendimento itinerante, mutirões de cadastro, para poder buscar e atingir aí com conhecimento esses clientes que ainda não recebem esse benefício e poderiam estar recebendo. Hoje em Alagoas são mais de 190 mil clientes que poderiam estar recebendo o benefício e ainda não estão. Como é que, no caso Equatorial, compensa isso? Há alguma bonificação por parte do governo para cobrir essa questão social? Como é que funciona esse equilíbrio? Porque eu sei que vocês são iniciativa privada, precisam também pagar as próprias contas e os investimentos. E como é que ocorre essa compensação? Isso, a tarifa social de energia elétrica ela é um desconto, né? É um benefício que é previsto pelo governo federal, né? Aplicado aí em todo o país. Né? E realmente é um incentivo, existe aí um repasse financeiro. Né, dentro da conta existe um fundo, né, de financeiro para esse desconto que é repassado pelas distribuidoras de energia, a fins de atingir aí o máximo de clientes possíveis. Então, é um incentivo também, né? Porque você acaba fazendo esse incentivo para você fazer essa busca ativa, né? Em Alagoas são mais de 500 mil de clientes, e aí são clientes, a gente não está falando de pessoas que são atingidas pelo benefício, né? Que recebem esse benefício já, e mais de 190 mil clientes ainda poderiam receber. É um desconto significativo na conta, faz diferença no final do mês para essas famílias, e a gente vem aqui fazer um chamamento à população, por isso que a gente reforça tanto esse critério de renda, que muitas pessoas estão dentro desse critério, né, e desconhecem. Também tem aqueles clientes que moram em imóveis que não têm a energia no seu nome, né? Imóveis alugados, doados, emprestados, às vezes é um imóvel de familiar, né, que alguém mora, e a conta de energia não está no seu nome. E por essa dificuldade de fazer a transferência de titularidade, colocar energia no seu nome, acha que pode não ter o direito ao benefício, não receber o desconto. Mas não é assim. O cliente pode receber o desconto mesmo não tendo a energia em seu nome. Então, se ele mora numa casa de aluguel, uma casa de um familiar e tem a conta de energia no nome de terceiro, mas mesmo assim ele pode buscar a Equatorial, tendo o seu NIS atualizado, né? Estando no Cade Único com o seu NIS atualizado, ele pode buscar a Equatorial, apresentar a conta de energia do imóvel em que ele reside e ter acesso ao benefício, já que é ele que paga aquela conta, ele tem aquela renda, que atende os critérios, e ele que paga aquele conta de energia, ele consegue fazer esse cadastro. Então, a gente faz esse reforço aqui, esse chamamento à população. E, Patrícia, vocês já têm, assim, ideia de quantas pessoas, famílias, serão beneficiadas com essa mudança? Hoje, em Alagoas, mais de 500 mil de clientes já recebem esse desconto. Então, e ainda tem mais 169 mil que ela está atrás aí. Sim, 190 mil que a gente está fazendo esse chamamento à população para poder se cadastrar. Então, capital, interior, todo mundo que for atendido por Equatorial tem que fazer essa busca, ficar atento em relação ao critério renda, né, para poder conseguir a inscrição aí no programa do governo federal e, por consequência, obviamente, ser compensado, né? Existe um perfil de consumo, eu sei que 80 kW, mas ali o que seria? É uso de ar-condicionado? Creio que não. É um eletrodoméstico, a geladeira, quase sempre é a referência para as casas das pessoas com esse perfil. Vocês têm um modelo que poderia, para a gente dar exemplo também, Patrícia? Em relação ao consumo, depende muito dos equipamentos e o hábito de consumo, né? Então, não se tem um padrão de consumo de um imóvel que seja cadastrado na tarifa social, porque depende da utilização dos equipamentos. Quem dita, né, o consumo da casa é o morador. É o morador. Então, o que a gente poderia fazer um cálculo aqui? Uma geladeira econômica, ela já consome em torno de 40 kW. Que é aquelas que vocês até uma época faziam a troca, né? Isso. Porque os equipamentos mais modernos,
eles já são, obviamente, seguem um padrão para consumir menos. Isso, essas ações ainda existem, né? Que a gente ainda faz o sorteio. A troca da luz também, para ser luz de LED, né? A troca de lâmpadas, né? De incandescentes fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, e também sorteio para a substituição de geladeiras naquelas comunidades que são mais carentes, né? Permanecemos com essas ações, né? Então, a gente faz mutirão aí nas cidades, né? Geralmente a gente vai para a praça pública, né? Faz uma divulgação e faz chamamento à população. Nessas ações, a Equatorial reforça sempre o cadastramento da tarifa social e faz essas ações de eficiência energética a fim de proporcionar a esse cliente que não tem uma condição de trocar uma geladeira, de adquirir uma geladeira nova, de fazer substituição de graça, né? Esse é o que eu acho mais emocionante, que a gente acompanhou como repórter algum tempo atrás, e a cena era o seguinte: não, a gente está com a geladeira aqui, mas vai fazer entrega, eles iam fazer um padrão de levar a geladeira na casa das pessoas, mas a mulher estava tão ansiosa pela geladeira que ela levou num carro de mão por toda a cidade, assim, por conta de ter recebido a geladeira. E é uma iniciativa interessante, né? Porque é uma busca ativa também com esse perfil social. Quer dizer que o trabalho continua. Não, o trabalho continua, né? Sempre próximo da população, a fim de atender, né, os diversos perfis de clientes aqui que nós temos, né? Então, a tarifa social, ela é um importante. A conta de energia, né, representa aí um percentual dentro da renda familiar, um gasto que tem que ter todo final do mês, e o cliente aí pode se adequar, fazendo uso racional, né, os hábitos, adequando os hábitos de consumo a fim de reduzir o valor da sua conta e também buscar a tarifa social para poder ter esse desconto, né? Então, é um desconto significativo, a gente faz chamamento da população, atende o critério de renda, consegue ter acesso ao benefício, é só manter o seu NIS atualizado. Então, o cliente que está nos escutando, atende o critério de renda, está com o NIS atualizado, já busca a Equatorial através dos seus canais de atendimento. Todos os canais de atendimento da Equatorial fazem o cadastro da tarifa social. Então, como é o nome da inteligência artificial que atende? A Clara. Entendeu? A Clara também faz o cadastro da tarifa social através de mensagens de texto no WhatsApp. A gente faz cadastro através do nosso site, nas agências de atendimento. Então, o cliente não pode achar que é complicado. É fácil para poder acessar o benefício. Não estando com o NIS atualizado, aí tem um primeiro passo, que é ir no CRAS, fazer a atualização do NIS, e aí depois procura a Equatorial para poder se cadastrar na tarifa social. Então, aquele cadastro lá do CRAS é basicamente atualizar as informações pessoais de domicílio e de renda, né? E também do grupo familiar. Feita essa atualização, o cliente está apto a receber o benefício. Então, é fácil. E tem aí muitos clientes que ainda não recebem e muitos que estão nos escutando agora, possivelmente, poderiam estar recebendo esse desconto e ainda não estão. Então, não fica de fora, porque esse desconto ele é perene. Então, todo mês o cliente vai receber os primeiros 80 kW consumidos de forma aí integral e isento de pagamento, pagando somente os impostos. Vamos rever agora uma entrevista muito bacana sobre uma capacitação que está acontecendo para os negócios das comunidades aqui de Maceió. O presidente do Conselho de Jovens Empreendedores esteve dando uma entrevista no Jornal da Mix e a gente rever essa entrevista agora. Então, o projeto Impulsiona Mais é um projeto de capacitação, de formação empreendedora. Ele tem o objetivo de desenvolver jovens empreendedores que muitas vezes começam o seu negócio sem ter ali o mínimo de conhecimento para gerir, né? Mas pela necessidade, pela necessidade de ter um negócio, né? De começar a vender um produto, um serviço, mas geralmente não tem o conhecimento básico para conseguir gerir esse negócio. Então, ele vai levando o seu negócio até ele buscar ali algum outro tipo de capacitação ou vai aprendendo no dia a dia mesmo, na prática. Então, o projeto, ele é um projeto que foi idealizado pelo CJE, que é o Conselho de Jovens Empreendedores aqui de Maceió, que busca desenvolver projetos de capacitação, sempre buscando ajudar esse empreendedor que está ali no dia a dia, né, e que tem muitas necessidades, muitas dificuldades. A gente sabe que o cenário do empreendedorismo, né, é muito difícil, né, na prática. Então, a gente busca ajudar esse jovem a se desenvolver. Então, o projeto ele tem esse objetivo. Ele é um projeto que busca fazer com que esse jovem ele passe por uma trilha de conhecimento
desde a estruturação do negócio. Então, pode ser tanto um jovem que já tenha um negócio, como um jovem que tem o desejo de empreender, mas que queira ali começar já com a estrutura base, né, legal. Então, ele vai passar por uma trilha de conhecimento que vai desde da estruturação desse negócio até a parte de vendas, de marketing, de precificação. Ele vai aprender a fazer um pitch, falar sobre o seu negócio, né, vender a sua ideia para outras pessoas. Então, ele vai passar por essa trilha de conhecimento durante uma semana de aula e ele vai aprender tudo isso na prática dentro da sala de aula. E esse projeto, ele já, né, aí qualificou mais de 50 empreendedores, é isso mesmo? De quais bairros são esses empreendedores e como é que foram nessas experiências com vocês? Então, o projeto todo ele tem o objetivo de capacitar 200 jovens empreendedores até o final. São 10 turmas que a gente quer realizar em toda Alagoas e a gente já realizou 3 turmas dessas. Nós realizamos no Vegel, tivemos 2 turmas no Vegel e tivemos também uma turma no Benedito Bentes. Então, foram 50 alunos que a gente capacitou. A gente viu diversos perfis de empreendedores e a gente pôde acompanhar a evolução deles durante o processo, né? Durante toda a semana de aula, né? Chegar lá muitas vezes sem ter alguns conhecimentos específicos. Nós tivemos um exemplo da Mari, que foi da primeira turma, que ela falou muito, né? Depois o feedback foi muito voltado à precificação, que foi algo que ela buscou desenvolver durante a semana, né? E ela aprendeu a precificar melhor o seu produto. E que é uma dúvida de muitos empreendedores, né? Eles não sabem precificar, ou eles cobram barato demais, ou eles cobram um valor acima e eles ficam, ai meu Deus, eu acho que eu tô cobrando o que eu não deveria cobrar, isso tá afastando o cliente de mim. Tem muito isso, né? Muitas vezes o empreendedor ele precifica no tato mesmo, né? Com base no que ele vê ali do dia a dia, dos concorrentes e tudo. Mas existem fórmulas para você precificar o seu produto e a precificação faz toda a diferença, porque se você não precificar bem o seu produto, ele pode vir à falência, né? Pode fechar, porque ele não conseguiu se manter, né? Ser sustentável. Isabelle, qual o perfil dos negócios, né, mais encontrados? São ligados à área gastronômica, ligados à área de beleza? O que é que você mais tem visto por aí? Tem muitos negócios na área de gastronômica, muitos negócios de alimentação, muitos negócios na área de beleza. Um grande perfil é mais nessas 2 áreas mesmo. São os principais, né? Geralmente são as pessoas que começam ali, que o mais fácil, né? Você começa a fazer ali um bolo, um brigadeiro, né? Algo que você já sabe fazer e você inicia porque é o mais prático, o mais acessível. Às vezes iniciando até com apoio da família, né? Alguma coisa herdada, ou do conhecimento também da própria família. Os jovens que vocês têm tido contato são jovens que ainda estudam, que já concluíram os estudos? Qual é a realidade? Então, a gente tem um perfil diverso. O jovem que a gente busca alcançar, ele tem uma faixa etária de 17 a 39 anos. Então, vai desde o aluno que está ali no ensino médio ainda, até o aluno que já saiu da faculdade, ou que nem fez faculdade, né, no processo. Então, tem um perfil diverso dentro desse perfil. Nós, na primeira turma, tivemos um perfil muito grande de mães, de mulheres que muitas vezes ali nem estudaram, nem fizeram faculdade, e estavam ali se dedicando para cuidar dos seus filhos, e aí abriram um negócio para conseguir conciliar as 2 coisas. Então foi um perfil muito forte na primeira turma que a gente teve lá no Vegel. Pois é, eu estava vendo aqui, né? Vocês atendem pessoas com idades entre 19 e 17, desculpa, e 39 anos. Sim. E aí, puxando para esse público mais adulto, é muita gente que, assim, decidiu largar, vamos falar assim, por exemplo, a CLT, aquele emprego fixo, e decidiu empreender, ou por exemplo, esse público, né, assim, das mães que estão ali em casa cuidando, mas aí também querem ter uma renda extra, também querem ter a sua liberdade financeira. A gente teve diversos públicos, então a gente tem desde a mãe, né, que está ali tentando conciliar a vida, até pessoas que são pós-graduados. A gente teve casos nessa segunda turma do Vegel, pessoas pós-graduadas que estão ali tentando construir o seu negócio de fato e queriam ter uma base. Então aproveitou o projeto para ter essa base. Então dá para todos os tipos de pessoas que querem começar a empreender, seja a pessoa que fez faculdade, né, que quer buscar ali montar um negócio, ou a pessoa que não fez, que já tem um negócio, que quer melhorar aquele negócio que ela tem ali. A gente consegue atender todos os públicos. Um detalhe importante também é saber como é que vocês fazem essa busca ativa, né? Ou vocês abrem inscrição, ou as pessoas apresentam previamente as ideias e dali tem uma seleção. Como é que quem está nos ouvindo, está de repente acompanhando essa entrevista, Isabelle, pode ter acesso a essa formação? Sim. A gente lança o edital, né, no início de todas as turmas, através do nosso site, que é cjte.maceió.
E aí também a pessoa pode ter acesso através do nosso Instagram, que é @CJEMaceió. Lá a gente faz a divulgação dessa turma. Por exemplo, a nossa próxima turma agora vai ser no Trapiche. A gente está lançando essa semana o edital, então quem é da região já fica ligado, né? Já entra lá no nosso Instagram, já acessa o nosso site. E aí a gente lança o edital para a pessoa conferir, né, todos os requisitos, as datas que vão acontecer, e ela pode se inscrever lá dentro do próprio site. Ela faz a inscrição lá. Não paga nada, é gratuito. O projeto é totalmente gratuito, ele tem essa durabilidade de 1 semana. Durante essa semana toda ele vai receber essa formação, vai receber diversos conteúdos de empreendedorismo. Durante as aulas ele também recebe todo o material necessário, então ele recebe apostila, ele recebe lápis, caneta, né, tudo que ele precisa para aquela semana. A gente tem também lanche todos os dias, então esse aluno ele vai ter lanche todos os dias de aula. Então é algo muito bacana que vale aproveitar. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Revista Gazeta. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta e a gente já volta falando sobre um assunto que ganhou destaque na imprensa nos últimos dias, envolvendo uma discussão e uma briga judicial com o filho da Marília Mendonça. Afinal de contas, com quem fica os filhos em caso de morte da mãe ou do pai? Aqui no Jornal da Mix, a gente conversou com uma advogada e explica pra gente sobre esse assunto. E se eu partir, né? O que é que vai acontecer com os meus filhos? E não existe nenhuma resposta exata, eu acho que no direito a gente lida realmente com essa subjetividade, mas existem medidas que podem ser tomadas no sentido de, ao menos, manifestar essa vontade em vida para que ela, diante dessa partida, seja considerada. O caso da Marília Mendonça, que é um caso que tem sido bastante discutido nas redes sociais nos últimos dias, ele é muito emblemático no sentido de pensar as possibilidades e, ao mesmo tempo, de pensarmos o quanto é importante que as relações afetivas que existiam durante a vida, aquelas pessoas que faziam parte da rede de apoio da vida daquela criança, quando esta mãe, quando este pai estava vivo, elas sejam consideradas no momento de uma dúvida pós-partida. Neste caso, especificamente, nós temos uma avó e um genitor, e ambos exerciam essa parentalidade responsável durante a vida dessa mãe, porém, neste momento, eles estão em um litígio. E, efetivamente, de quem será a responsabilidade pelo exercício dessa parentalidade? Eu não tenho dúvida alguma que este contexto é o contexto de muitas outras famílias, e se medidas puderem ser tomadas para minimizar esse litígio, eu não tenho dúvida alguma que essas medidas poderão, no mínimo, minimizar essa angústia. Vamos pensar, se a Marília Mendonça, neste caso, tivesse considerado a possibilidade dessa partida, e no caso dela, muito jovem, com criança pequena, eu tenho convicção de que era algo que ela não esperava, mas se todas nós pensarmos hoje, eu não tenho dúvida alguma que uma medida que pode ser tomada de maneira imediata é a manifestação dessa vontade, que pode acontecer de diversas formas. Mas se for para pensar numa forma que juridicamente tem um alcance maior, nós podemos citar um testamento. Uma manifestação expressa, feita num cartório, a qualquer momento. Quem quiser hoje ir num cartório e fazer um testamento, posso dizer que não é algo muito complexo e que pode sim já constar essa manifestação de preferência devidamente justificada sobre os porquês uma pessoa naquele contexto familiar deve exercer esse cuidado no pós-morte. É muito interessante, né? Esse assunto, que ele está tendo uma repercussão muito grande, está até inclusive envolvendo muita polêmica, porque a gente vê que tem muitas pessoas nas redes sociais que estão ali ao lado do genitor, outras estão ao lado da avó. Para a gente conseguir assim, entender melhor, né? O que faz com que a guarda de uma criança, Anne, fique com determinada pessoa? Então, a gente pode considerar 2 pontos e, ao mesmo tempo, refletir sobre o porquê esses pontos devem ser considerados. Primeiro, a questão biológica, sanguínea, que vai ser, sim, importante e muitas vezes determinante. Mas, tão importante, ao meu ver, quanto a questão biológica, é a questão afetiva. As relações afetivas, quem já exercia esse cuidado, quem estaria ali mais apto ou apta para exercer aquele cuidado efetivamente, aquela gestão daquela pequena vida.
É um detalhe interessante porque, obviamente, quando o assunto ganha repercussão midiática, né, é claro que existe um tribunal ali virtual que acaba se posicionando, isso acaba dando audiência e muito aí para programas que exploram, né, do ponto de vista emocional o fato sem ser do ponto de vista jurídico. Mas como não houve o desejo expresso e agora ele se manifesta por meio da mídia, o que é que deve prevalecer nesse sentido aí? A mãe, a avó, no caso, vai estar representando os interesses do neto. O pai, claro, é biológico, é o pai da criança também. Quem entra com qual ação? Ele que está rompendo o acordo inicial da criança ficar com a avó, ou a avó que entra para também se prevenir dessa ação do pai? Como é que funciona isso? Neste caso especificamente, houve o ajuizamento de um pedido de guarda. E aí Partiu dele, né? Partiu dele. E aí são 2 pontos que precisam ser considerados nessa ação: a guarda e o lar de referência. Essa guarda, ela pode ser unilateral ou ela pode ser compartilhada. Mas em qualquer contexto, além da guarda, é importante definir o lar de referência. É muito comum, e até existe uma previsão legal para isso, que quando se trata de genitor e genitora, nós tenhamos a guarda compartilhada como a regra. Só que além da guarda compartilhada, também deve-se pensar no lar de referência. Podemos dividir as responsabilidades sobre esse cuidado, seja no aspecto econômico, seja no aspecto afetivo. Porém, com relação ao lar de referência, basicamente, é quem vai morar com essa criança em regra. E o outro exerce a função de uma relação de como a gente chamava de visita, mas que na verdade é o exercício da convivência. Não tem fórmula, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada auto é um auto, cada prova é uma prova, e aí a magistrada ou magistrado vai ter que ter muita sabedoria para, naquele caso, valorar todos os pontos. O que a gente cada vez mais tem militando, sobretudo nós que fazemos a advocacia com perspectiva de gênero, é que haja cada vez mais o reconhecimento das relações afetivas e de quem, de fato, na prática, desde o nascimento dessa criança, exerce mais este cuidado. Será que um genitor que, quando a mãe estava viva, né, num caso, não somente neste caso, mas em qualquer caso, não exercia uma paternidade responsável e que, posteriormente, após o falecimento dessa mãe, sobretudo quando existe um contexto patrimonial relevante em questão, e de repente, após esse falecimento, manifesta esse desejo profundo de exercer essa parentalidade que não se manifestava quando em vida da mãe, será que isso não deve ser considerado também como um ponto importante ser analisado? Será que o interesse efetivamente é no cuidado, é na responsabilidade parental, ou será que existe, naquela situação, um interesse patrimonial, considerando que aquela criança é a herdeira daquele patrimônio substancial dessa mãe? E aí, fazendo um paralelo com a situação da Marília Mendonça, que é um caso, como eu disse, emblemático, sabemos muito claramente que é uma criança herdeira de um patrimônio muito relevante. E quem exerce essa parentalidade, quem está ali com aquela guarda, vai ser também o guardião do patrimônio dessa criança. Então, isso sim tem que ser uma variável considerada e que, no caso específico, em qualquer caso específico, precisa também ser considerada. Além do testamento, tem alguma outra forma, né, de deixar expressa essa vontade, né, para caso aconteça uma partida da genitora, por exemplo? Sim, uma das medidas é, em vida, ter bem definida essa questão da guarda. Buscar se de fato já existe uma guarda unilateral, se já é aquela mãe, se já é aquele pai que de fato exerce as decisões, toma as decisões sobre a vida daquela criança, é importante que ela seja regulamentada em vida, porque posteriormente, caso haja um falecimento, aquela regulamentação, aqueles autos judiciais que revelam a realidade fática, vai sem dúvida alguma facilitar como meio de comprovação se no futuro houver um debate sobre isso. Pois é. E agora um assunto na área trabalhista. Os trabalhadores podem receber 2 aposentadorias em regimes diferentes? Uma advogada previdenciária explicou pra gente. Você precisa trabalhar em 2 regimes distintos. Por quê? Porque se você já tem um trabalho, se você trabalha na iniciativa privada, que é o regime geral, que é o INSS, no INSS a gente só pode ter uma aposentadoria. Então, ainda que você trabalhe, Mara, assim, 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu trabalho no hospital particular, em 2 hospitais particulares, eu tenho um consultório. Então, tem 3
essa pessoa tem 3 fontes de renda, tem 3 trabalhos. Mas como tudo é INSS, então vai ser uma aposentadoria só. Mas aí, Marcos, se essa pessoa ela ainda encontrou um tempo, passou em concurso público, em 2 concursos públicos, aí ela pode ter aí essas 2 aposentadorias. E eu vou além, ela pode até ter 3 aposentadorias. Porque vamos imaginar que o Marcos trabalha na iniciativa privada e passou em 2 concursos. Seja no mesmo regime próprio, 2 concursos do município de Maceió, do estado de Alagoas, ou seja em regimes próprios distintos. Um no município e um no estado, e ainda trabalha aqui na Rádio Mix de manhã. Então você vai ter direito a 3 aposentadorias, porque são regimes distintos, ou sendo no mesmo regime próprio, como eu falei, ou duas matrículas que podem ser cargos cumuláveis. Então, você pode ter 2 aposentadorias no regime próprio e uma aposentadoria no regime geral, até 3 aposentadorias. Entendi. E aí, né, Valber, para a gente conseguir entender melhor. Por exemplo, eu sou funcionária pública, né? Sou servidora pública. Tá. E no meu caso, trazendo aqui este exemplo, eu posso também investir em uma aposentadoria, né, privada? Eu posso também fazer esse investimento? A aposentadoria privada, vamos imaginar, de um banco, né? Certo? Então, nesse caso, você pode. Por quê? Porque você tá pensando no teu futuro e tentar garantir uma outra renda lá na frente. Então, enquanto servidora pública, você pode ver algum PGBL da vida ou para um banco mesmo e ver uma aposentadoria privada no banco. Você pode, isso aí é tranquilo. O que é que você não pode enquanto servidora pública, né, é pagar como facultativa no regime geral. Porque às vezes, Mara, muita gente chega para mim e diz assim, doutora, olha, eu já pago mais de 10 anos no regime geral. E aí eu digo, que ótimo. E você paga como? Aí eu pago como facultativo. Não pode. Esse dinheiro, na verdade, preste atenção você que nos ouve, se você paga como facultativo, esse dinheiro não vai te servir para absolutamente nada. Perdeu. Porque a gente vai reaver os últimos 5 anos, pelo menos. Por quê? Porque a condição que ele pagou, o código que ele usou, era de facultativo. E facultativo a gente já conversou aqui. O facultativo, ele não tem trabalho e necessariamente não tem uma renda desse trabalho. O servidor público tem trabalho. Então, se tem trabalho, tem renda. Aí o servidor pode pagar o INSS de outra forma? Pode. Ele também pode ter uma aposentadoria privada, que seria um banco, alguma coisa desse tipo? Pode. Mas aí ele vai pagar por conta dele. Percebe a diferença? Agora, um detalhe importante, quando a gente fala dessa forma, né? E aí você falou 2 e até 3 aposentadorias. Cada uma proporcional ao tempo trabalhado, que é interessante colocar isso, porque, naturalmente, se eu tenho um trabalho na iniciativa privada e ao decorrer da minha carreira, eu passei lá no serviço público, eu começo a contar de quando eu assumi, mas digamos que aqui eu já contribuo há quase 20, e aí eu vou ter lá, quando chegar o meu momento de aposentadoria, só tendo trabalhado 15 anos. Então, cada ano, ou cada aposentadoria, melhor dizendo, cada emprego desse, é sempre proporcional ao tempo de contribuição. Muito bem, Marcos, é exatamente isso. Não, ele está assim, é o meu menino. Para você, corações. Corações. Todas as quartas agora vai ser Marcos debatendo aqui. Ele não me pergunta mais, ele explica agora, tá entendendo? Que alegria. Ele ficou envergonhado. Pois é. Parabéns, meu aluno predileto. Esse menino tá no meu coração, ele não paga aluguel. Mas voltando à sua pergunta, o que é que acontece? Marcos, eu até agora me perdi nessa pergunta. A aposentadoria por ser proporcional. Vou confessar aqui, tá? Na Mix, eu nunca vi Marcos envergonhado. O Marcos está envergonhado. Ficou até ruborizado, como a gente costuma falar. Essa cena tem que ficar gravada. Eu quero você. Os melhores do ano, precisa. Mas, enfim, o que é que acontece? A gente precisa entender que para cada tipo de regime tem suas regras próprias, como o nosso querido Marcos bem explicou. Então, o que é que essa pessoa pode fazer usando o exemplo dele? Como ele disse, eu já trabalhei aqui na iniciativa privada 20 anos, passei no concurso público, só tenho 15 lá. O que é que eu posso fazer? Bom, das duas, o Marcos vai fazer uma. Ou ele vai esperar um pouquinho mais para trabalhar no regime próprio e completar esses requisitos, ou o Marcos vai pegar uma parte do tempo do INSS e averbar no regime próprio.
Pode fazer isso? Pode fazer isso. É interessante, Mara, que as pessoas dizem assim, doutor, olha, eu cansei de concurso público, eu não aguento mais, não aguentava mais, agora vou trabalhar por conta própria. Agora perdi aquele tempo, né, que eu trabalhei no município, de jeito nenhum. Então, você que nos ouve, presta atenção. Todo e qualquer tempo trabalhado, onde quer que seja, jamais você perde. É o que eu costumo dizer, faz parte do patrimônio jurídico. Então, aqui fica a dica. Ou você espera, procura um profissional habilitado para saber quais os requisitos e quanto tempo precisa ainda trabalhar nesse regime próprio, né, como servidor público, ou você averba. Mas, por favor, não saia averbando de cara. Por quê, Mara? O que é que acontece? A depender da regra que esse servidor vai sair, seja no regime próprio, seja de qualquer estado, de qualquer município que tenha regime próprio, às vezes, quando você leva um tempo do regime geral, que é o INSS, a depender do valor da contribuição, se o cálculo for de média, o valor dele pode cair. Então, precisa ser feito um estudo pormenorizado do teu caso concreto. Mas, em regra, é possível a gente transferir tempos de contribuição de um regime para outro? Seja do geral para o próprio, seja de próprio para próprio. Então, isso é totalmente possível. E uma outra questão aqui que é importante, já que a gente tratou sobre essa questão de tempo, né? Como é que eu faço para complementar? Você pode também levar um tempo fracionado. O que é que eu quero dizer com isso? Você não precisa levar o tempo todo que você trabalhou, seja no regime próprio para o INSS, ou seja INSS para regime próprio. Você pode levar esse tempo fracionado. Então, veja as possibilidades, né, de se trabalhar aí as suas aposentadorias. Então, é importante que você, antes de fazer qualquer coisa, entenda o que você está fazendo. E também, Mara, você saber qual é o seu histórico, né, em relação à sua vida previdenciária. Eu não sabia que tinha isso, aprendi aqui, por isso que quando a gente aprende, tem que compartilhar o que aprendeu. Que é possível você fazer justamente esse levantamento, tá certo, sobre a sua trajetória como profissional e também como isso foi, obviamente, encaminhado em nível de informações para a Previdência. Porque tem coisas que podem ter ficado em aberto do período que você trabalhou que vai lhe prejudicar no momento em que você vai buscar devidamente a aposentadoria formal. Algum contratante, se pisou na bola, pode lhe atrapalhar. E fazendo esse levantamento de forma prévia, você vai buscar essa correção para não tomar sustos lá no final. É o planejamento previdenciário, entendeu? É importante isso, não é isso? É verdade, isso é importantíssimo, é imprescindível, hoje mais do que nunca. E aí, pegando o gancho do que Marcos falou agora, o que é que acontece na maioria das vezes, Mara? Eu vejo muito isso acontecer. As pessoas que trabalham na iniciativa privada, que têm 2, 3 vínculos, elas tendem a pagar acima do teto. E aí, esse dinheiro acima do teto não vai para canto nenhum. Você está sendo bonzinho com o INSS. E ele não lhe avisa que está recebendo mais. Isso que é interessante, né? Então, o que é possível? Pagou além do teto do INSS, porque o que é que eu disse no início da nossa conversa? Quando a gente tem 2, 3 vínculos, a gente vai ter que pagar por onde a gente está trabalhando. Sim. Isso é um fato. Mas a lei também diz, não sai pagando, não é assim. A lei limita. Você paga quantos vínculos você tiver, desde que você atinja o teto do INSS. Se você paga até o teto, então você não precisa pagar mais. Se a Mara, aqui na Rádio Mix, já paga o que seria o teto hoje, para que as pessoas entendam, 8.157, 156, eu acredito que seja mais ou menos isso. Então, é 8.100 e alguma coisa. Se você já recebe esse valor num único vínculo do INSS, porque no regime geral é bem diferente essa situação, isso é para quem trabalha só com o regime geral. Se você recebe já esse valor em um único vínculo, você pode trabalhar eu vou exagerar para as pessoas nunca esquecerem, mais de 10 vínculos. Você não contribui mais, porque você chegou no teto que a lei determina. Então, você que tem 2, 3 vínculos e, de repente, está pagando nos 2, 3 vínculos e você, peraí, só em um ou em 2 eu já contribuo o valor todo, eu não vou mais pagar a contribuição. Vai buscar esse dinheiro aí que você está deixando na mesa, hein? A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Revista Gazeta.
Estamos de volta aqui com Revista Gazeta. Lembramos que vocês podem acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, tanto da Rádio Mix quanto da Gazeta News. E a gente já volta para falar sobre adoecimento mental. E um tema que é quase que invisível é o sofrimento psicológico no trabalho. Uma psicóloga conversou com a gente sobre como reconhecer e tratar esse tipo de sofrimento. Vamos acompanhar a entrevista. Não é visível aos outros. Não dá para se ver, né? né? Que as pessoas não estão vendo. Mas, em tese, a gente entende que aquele que está desenvolvendo esse sofrimento psíquico, ele já tem sinais disso. Né? Ele já sente essa dificuldade dessa relação do que acontece na sua realidade psíquica, né? E essa demanda dessa realidade factual, a realidade externa. Então, um conflito entre a realidade psíquica do sujeito interna, né? E aquilo que é demandado pelo meio externo. Então, como o sujeito lida com o que lhe é demandado. Grosso modo, a gente pode falar assim. Certo. Você falou sobre sinais e sintomas, né, Catarina? Quais que seriam, então, esses sinais? Então, a própria pessoa pode perceber, né? Porque quando o sofrimento psíquico acontece, né, o sujeito está em sofrimento, né, desenvolve alguma angústia, alguma tristeza, e o que a gente vai chamar na psicanálise de uma inibição do seu movimento, né, para as questões da vida. Então, o sujeito desenvolve uma dificuldade, né, de se movimentar para a realização das coisas da vida. Isso pode se apresentar na dificuldade de sono, né, as insônias, ou também que as pessoas dormem demais, né, falta de apetite, alteração do apetite, na verdade, Sim. falta, o excesso, humor também humor poderia alterado, ser. para irritabilidade ou para muita tristeza, né? Então, esse movimento de sintomas indicam que o sujeito, né, está em algum sofrimento psíquico, de diversos níveis, né, em diversos graus. Assim. Certo. E esse trabalhador, né, já que a gente está aqui tratando do ambiente de trabalho, ele pode se recusar a aceitar esses sintomas ou não? Geralmente, realmente, ele tende a pedir ajuda? Normalmente se recusa, né? Por quê? Tanto por falta de consciência mesmo desse sofrimento, que aí vai relacionar outras questões, inclusive orgânicas, que é importante que se investigue, né? O que é que está acontecendo, porque também dá uma apatia, né? Uma falta de ânimo para esse movimento. É importante que se investigue, né? Mas, geralmente, a falta de consciência sobre o sofrimento, a angústia, como isso está relacionado à sua falta de movimento, impede muitas vezes esse sujeito de buscar ajuda. Outra coisa também é o estigma mesmo social, né? Quem tem problema psíquico tem alguma questão difícil de lidar com a sociedade, e isso acaba inibindo esse movimento de buscar ajuda, né? Para não ficar estigmatizado. Se sente envergonhado, né? Se sente diferente. Exatamente. Então, realmente deve ser algo muito difícil. E o que é que geralmente leva, né, a esse sofrimento invisível, psicológico? Eu até falei, né, alguns fatores, eu queria confirmar se realmente isso faz parte. Aquelas metas inalcançáveis, aquela pressão, né, diária ali por resultados. Isso pode acabar realmente, né, fazendo com que esse trabalhador ele entre nesse sofrimento invisível? Sim, porque, como eu falei anteriormente, né, é esse conflito que se dá entre o que acontece na realidade psíquica do sujeito, o que ele acha que precisa alcançar daquilo que é demandado do meio externo. Sim, sem contar também nas relações tóxicas, né? Porque a gente vê muito, infelizmente, casos de assédio moral que nem chegam a ser verbalizados por essa pessoa que está sofrendo, Sim, né? justamente. O que leva esse sujeito a não verbalizar isso que está acontecendo na vida dele ali naquele ambiente de trabalho, né? Porque é importante que a gente entenda também que é claro que em ambientes tóxicos, pessoas com várias formas, né, de se relacionar no mundo, a gente vai se deparar, né? Agora, numa psicanálise, o que a gente entende? Assim, o que é que a gente consegue escutar do sintoma daquele sujeito, né? Então, por isso que a gente não tem como desenvolver manuais para dizer, se você, pronto, anteriormente passou a
a reportagem sobre o acumulador. Sim. O que a gente vê é a acumulação. Sim. Né? Ali, né, é o que a gente está vendo. Mas para cada acumulador, a sua questão. Então, a gente não trata vários acumuladores da mesma forma. A gente vai escutar cada um, o que leva De uma forma diferente. a desenvolver esse sintoma. O que é que esse sintoma quer dizer Sim. da relação desse sujeito com o mundo. A mesma coisa, essa questão do sofrimento psíquico invisível no ambiente de trabalho. Sim. Não é? Então, assim, como é que essas pessoas se relacionam? Porque o tratamento é de cada um, mas o seu sofrimento psíquico, não é, em alguma medida, lhe relaciona socialmente. Né? Ele lhe apresenta para o social. Então, o que a gente precisa ler do sintoma desse sujeito que sofre com o que quer que seja que aconteça nesse ambiente, né, de trabalho, por exemplo? Certo. A pessoa que está em sofrimento invisível, né, o que ela deve fazer? Buscar ajuda realmente? Principalmente buscar ajuda. Então, se sente, em alguma medida, assediado, né, se está em um sofrimento, o seu movimento de trabalho não acontece, vem a inibição mesmo nas relações sociais, vem a postergação do trabalho, deixa as coisas sem conseguir produzir, funcionar. Né? Então, assim, busca ajuda. Se não está conseguindo falar, não é? Busca ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra, uma psicanálise, né? Um movimento que lhe escute em seu sintoma, não é? E esse sujeito consiga atravessar essas questões e poder... Porque esse tipo de coisa não vai deixar de acontecer, infelizmente. Né? Então, como eu lido com isso? Muito bem. E, bem, vai acontecer um evento, né, aqui em Maceió, em outubro, com o tema A Formação do Analista, Urgência de Nossa Época. Ainda está um pouco longe, né, um pouco distante. A gente pensa, né? Mas, às vezes, quando você já vê, pulou, piscou, já é outubro. Sim. Mas como é que vai ser esse evento? Um pouco da programação. Dá para a gente adiantar para quem está aqui nos assistindo? Então, a formação do analista, urgência da nossa época. Né? Como se dá a formação do psicanalista? Hoje porque isso está sendo assim, bastante discutido a partir do último governo que terminou em 2022, né, em que muitos cursos de psicanálise, graduação de psicanálise, foram ofertados e aí teremos algumas pessoas, né, formadas com diploma em psicanálise. São faculdades particulares. Né? Então, nós temos um movimento de psicanalistas no Brasil, né, no mundo, mas isso é uma questão que está acontecendo no Brasil, para entender por que essa questão com a psicanálise. Por que formar psicanalistas a partir de assim, eu te ensino, você aprende. Você pega um diploma e sai como psicanalista, né? Quando, desde Freud, que a psicanálise é uma criação de investigação do inconsciente por Freud, né? Desde o Freud, a gente entende que a formação do analista se dá pela experiência, pelo que ele passa na sua análise, pelo que ele investiga dos seus sintomas e consegue, ao final de uma análise, né, se haver com o seu sintoma, saber o que fazer com o seu sintoma, o que é aquilo que o impede de fruir na vida. Então, essa é a base, entre outros assuntos que vão ser discutidos nesse evento, né? É o 25º encontro da psicanálise, né? Da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. É uma entidade ligada ao Internacional dos Fóruns, que a sede é em Paris, né? E em todo o Brasil, a gente tem um fórum, né, de trabalho, de transmissão da psicanálise que se dá pela experiência daqueles que atravessaram a sua análise. Né? Então, aqui em Alagoas, nós temos o Fórum do Campo Lacaniano Alagoas e tem outras escolas, outras instituições de psicanálise, onde a base da formação do analista, do psicanalista, a base ética da formação do analista é passar por sua análise. Além do tripé, que é estar com os pares, estudando como vamos fazer no encontro. Então, são psicanalistas do Brasil todo apresentando seus trabalhos sobre a formação do analista. Muito bem. Quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Tem site, tem rede social? Tem. Pode entrar no Instagram, né?
Encontro Nacional da EPFCL, ou Encontro Nacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Sim. Também temos um site, né, o www.campolacaniano.com.br, né? E também, quem quiser procurar saber mais alguma coisa, né, que esteja aí motivado e como é que a gente vai dizer, contaminado, né, pelo calor da psicanálise, pode procurar a gente também no Fórum Alagoas. É Fórum do Campo Lacaniano Alagoas, também no Instagram. A gente segue falando sobre saúde, só que agora sobre saúde bucal. A gente conversou com uma dentista que explicou para a gente quais são os cuidados que a gente deve ter com os nossos dentes após um longo período de alto consumo de açúcar, como foi agora os festejos juninos. Interessante, né? Vamos rever. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né, Mara? Porque a gente sabe que é um período de muitas guloseimas, de muitas comidas que contêm açúcar, bebidas alcoólicas, e as pessoas acabam relaxando um pouco durante os festejos. Então, é importante, não precisa deixar de comer, não precisa deixar de ingerir os alimentos porque são deliciosos. Mas é preciso ter um certo cuidado, intensificar a escovação 3 vezes ao dia, usar o fio dental. Se está num festejo, se está numa festa que não tem como levar escovar dente, claro, mas faz um bochecho com água e ter esse cuidado à noite, antes de dormir, realizar a escovação e fazer também um bochecho com enxaguante bucal. E escovar a língua, que as pessoas esquecem bastante. Aproveitando que você tocou nesse ponto, por que é tão importante escovar a língua? Porque a língua, ela acumula muita bactéria, tem essa burra, né? Que ali prolifera ainda mais a produção de ácidos em nossa boca. E as bactérias da cárie, elas produzem esse ácido que corrói o nosso esmalte e gera cárie, e podendo levar à perda dental. Então, é importante também não só escovar os dentes, como também escovar a língua, até para evitar também o mau hálito. Verdade. A maior consequência, né, de não manter essa higiene bucal em dia é realmente a cárie? A cárie e, consequentemente, a perda dentária. E também as doenças gengivais, né? A gengivite. Por quê? A placa bacteriana se acumula ali na superfície do dente, se transforma posteriormente em tártaro, e aquilo ali é uma colônia de bactérias no nosso dente, gerando inflamação gengival, podendo levar a periodontite, que já é a inflamação do ligamento periodontal, que é o ligamento que prende o dente no osso. Sim. Então, levando à perda dental. Então, são várias consequências que a não escovação e o não cuidado com a saúde bucal pode levar a prejuízos não só para a boca, como para a saúde em geral. Eu sempre acho muito interessante, Thaisa, porque as pessoas, elas tendem, né, quando a gente fala de saúde, só pensar no corpo, basicamente, né? Então, eu vou comer pouco essas comidas que tem leite porque eu tenho intolerância à lactose, mas elas não pensam na saúde bucal, né? Do quanto que é importante a gente cuidar da nossa boca, dos nossos dentes. Isso, a saúde, né, literalmente começa pela boca. Olha aí, ó. Então, é a porta de entrada para tudo, para bactérias, para vírus. Então, a gente tem que deixar a nossa cavidade oral o meio adequado, né? Para a gente evitar doenças sistêmicas, corporais, né? Uma infecção dental pode levar a doenças do coração, pode levar a meningite, a outras doenças. Então, a gente tem que manter a nossa saúde bucal em dia. 6 em 6 meses, procurar o cirurgião dentista, fazer aquela revisão, aquela limpeza e profilaxia no consultório, porque numa simples limpeza e manutenção, a gente consegue detectar vários problemas de saúde e doenças, né, bucais. Sim. Então, e intervir precocemente. Então, é muito importante, de 6 em 6 meses, procurar o seu cirurgião dentista. Muito bem. Você falou sobre a escovação e também sobre a enxaguação, né? E aí eu vou até aproveitar para perguntar, e o fio dental? Ele também é essencial quando a gente fala de limpeza bucal? Ele deve vir antes ou depois da escovação? Também é uma dúvida que muita gente acaba tendo. Isso. Então, a gente primeiro utiliza o fio dental, que a gente vai retirar aqueles alimentos que a escova não consegue alcançar entre os dentes. Então, passa o fio dental e logo em seguida escova os dentes, né? É importante frisar também que espera um pouco após se alimentar,
30 minutos depois que você se alimenta, você escova os seus dentes. Porque muitas pessoas, né, acham que tem que se alimentar e já escovar os dentes. E já correr, exatamente. Então, espera 30 minutos. Eu sempre friso isso porque é uma curiosidade e muitas pessoas me perguntam o porquê, doutora. Por quê? Quando a gente se alimenta, o nosso pH da boca ele fica ácido. Então, quando a gente coloca escovos, o creme dental, isso pode fazer uma corrosão, é a biocorrosão do esmalte. Então, tem que deixar a saliva produzir o efeito tampão, que é neutralizar o pH da boca, e isso dura 30 minutos. É o período que a saliva tem para fazer esse efeito e neutralizar o pH da boca. E aí sim você pode escovar seus dentes sem nenhum perigo. Muito bem, sensibilidade, esse tópico aí, né, também que acaba afetando muitas pessoas. Eu não posso tomar água gelada porque já me causa, né, assim, não posso comer alimentos muito quentes também que já dói. É normal ter sensibilidade nos dentes ou não? Isso já é um indicativo de que algo ali precisa de mais atenção. Mara, é um sinal de que algo não está bem, tá? O normal não é ter sensibilidade nos dentes. Se tem que pesquisar. Pode ser um problema gengival, uma retração da gengiva, que aí expõe um pouquinho a segunda camada do dente lá em cima, a dentina, a raiz. Pode ser por cárie, né? Uma cárie. Então, tem vários motivos. Pode ser um apertamento, um bruxismo, que deixa os dentes mais sensíveis. Então, tem que ser avaliado. É um sinal de que algo não vai bem. Então, tem que procurar o dentista para fazer uma avaliação mais minuciosa. Né? Muito bem. Detectar. E as pessoas que já têm doenças periodontais, elas precisam ficar em alerta em relação a essa higienização bucal? Principalmente para quem já tem a doença periodontal, tem que fazer esse acompanhamento, né? Fazer a limpeza, tem que estar regularmente no dentista, porque a doença periodontal leva à perda dental. Então, tem que, principalmente quem tem doença já tem instalada, tem que fazer todo o tratamento, tem que ter todas as orientações de como fazer limpeza, da higienização, que é muito importante, para a gente dar uma recuperada na saúde gengival e no ligamento periodontal. E quem tem aparelho ortodôntico, desculpa? Também, que o aparelho ele já dificulta, quem usa Sim. o aparelho fixo, já dificulta um pouco a higienização. Né? Então, para quem tem aparelho, principalmente, tem que intensificar essa higienização, né? Hoje, a tecnologia também já está favorecendo a odontologia, que hoje já existem aparelhos de profilaxia, limpeza dental, que não são mais nas formas antigas de raspagem. Existem hoje aparelhos que são jatos de bicarbonato e de eritritol, que já facilita a limpeza, principalmente para quem tem aparelho ortodôntico, né? Usam lentes de contato, prótese. Então, esse aparelho facilita com mais rapidez, conforto e limpa naqueles locais de difícil acesso, principalmente para quem tem aparelho ortodôntico. Então, a tecnologia já está favorecendo, está ajudando, né? Ajudando na odontologia, até essas pessoas que fazem uso do aparelho ortodôntico. Thais, eu não tenho aparelho fixo, mas eu uso aquele aparelho móvel ou até mesmo aquele que é invisível. Ainda assim, eu preciso ter todos esses cuidados? Precisa, sim. Mesmo usando o Invisal, que é o Invisal, os alinhadores ortodônticos invisíveis. Isso. Né? Você tira ele para se alimentar, para higienizar, né? Você só pode tirar ele para higienizar e para se alimentar. E tem que ter os mesmos cuidados, porque os dentes estão ali, as bactérias estão ali, os ácidos estão sendo produzidos. Então, você tem que higienizar para fazer a limpeza e preservar sua saúde bucal. Muito bem, quais que são as principais dicas então, que a gente pode aqui resumir para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Escovação, no mínimo 3 vezes ao dia, principalmente à noite antes de dormir. Passar o fio dental, usar um enxaguante bucal, fazer a hidratação, que é importantíssima, não só para a saúde bucal, como para a saúde em geral. Porque a saliva ela é composta por 90% de água. E a gente precisa da saliva para se proteger contra a cárie. Então, hidratação, evitar excessos de consumo de doces, açúcares, bebidas alcoólicas e manter a sua saúde bucal em dia, procurar o seu dentista de 6 em 6 meses, e aí você vai preservar a sua saúde bucal.
Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai rever uma entrevista que fala sobre transtorno de acumulação. Até já! Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta, com as entrevistas que aconteceram no Jornal da Mix e na Gazeta News. E a psiquiatra Jordana Farias conversou com a gente sobre o transtorno da acumulação. Você sabe como ajudar alguém da sua família ou de repente um vizinho que sofre desse transtorno? A gente vai pegar as dicas agora. Então, o transtorno da acumulação é um transtorno bem complexo, onde participa fatores biológicos, genéticos, e fatores de vulnerabilidades ambientais. Né? Não vai acontecer com todo mundo, certo, mas existe uma vulnerabilidade no indivíduo que, através de algum evento traumático, exemplo, uma perda emocional muito grande, perdi um ente querido e eu tenho muita dificuldade de desfazer dos pertences daquela pessoa, então eu começo a deixar muito guardado, né, roupa, sapato, ou então eu vou começando a fazer associações que me lembrem aquela pessoa, onde tem um impacto muito emocional, ou então ligado à infância, à negligência infantil, né, tem todos esses fatores de risco, onde o paciente ele tem muita dificuldade, a gente chama até, tem casos que a gente chama de cegueira, né, que é a perda do insight. O que é insight? Eu ter a percepção da doença, ter percepção que aquilo está me fazendo mal. Eles perdem, parece até um delírio, mas não é um delírio. Eles perdem, eles ficam com aquela cegueira e acaba que as pessoas vão se afastando, né? Porque chega todo mundo da família e começa a criticar, e aquela pessoa vai se isolando para não estar recebendo tantas críticas, né? Então ela tem aquela percepção, vão ficar questionando, vão ficar falando, e elas não entendem que aquilo ali não tenha valor. Para ela é um valor sentimental absurdo, que faz parte da identidade do indivíduo. Mesmo sendo algo, nesse caso, né, assim, completamente imprestável, porque estamos falando de carcaça de geladeira, porta de geladeira, maçaneta de carro. Cadeira quebrada. Quer dizer, sem função, né? Fora, né, apegos também a alguns animais. Ratos, roedores, né? Acaba aqui com tanto lixo, né? Tantas coisas que não tem tanto valor, mas eles fazem uma associação de valor e acaba que eles se apegam até os roedores. Eu tive uma paciente que ela era mordida por ratos, né? E ela adoeceu e foi na comunidade, né? Na unidade básica de saúde, que a médica identificou, pediu para procurar ajuda no profissional, né, da psiquiatria. Não é um transtorno psiquiátrico, mas que envolve também o médico clínico, porque é muito comum esses pacientes desenvolverem problemas respiratórios, problemas de infecção, né? E por que é tanto tempo, né? A gente só disse, você falou que esse caso foi 25 anos depois. O acúmulo, ele não é imediato. O transtorno de acumulação é um transtorno progressivo. Ela começou com alguma coisa no quintal, por exemplo. Começou, no começo, pode ser que um filho tenha sido um obstáculo para aquilo não ser tão escancarado, mas o filho cria autonomia, na maioria das vezes sai da casa. E aquilo se torna algo mais, como é que eu vou dizer, progressivo, no caso, porque perdeu as barreiras, né? De pessoas criticando. E tem casos onde os filhos criticam tanto, não aguentam e saem de casa, abandona, e aquela pessoa tende a se isolar cada vez mais, né? E a gente fica sem saber o que é que está acontecendo até chegar uma denúncia. A gente escuta muito, né, que todo excesso esconde uma falta, quando a gente fala também, né, de problemas psicológicos. A gente poderia trazer essa expressão, né, para esse caso do transtorno, né, de acumulação compulsiva? É um transtorno psicológico egossintônico. O que é isso? Eu estou em sintonia com o meu desejo. O paciente não entra em sofrimento, ele entra em sofrimento quando retira os objetos, né? Então, é por isso que ele hoje faz parte de um diagnóstico único, né? Antigamente, os psiquiatras, os cientistas tinham dificuldade de classificar o transtorno de acumulação, mas hoje ele tem uma classificação independente. Porque que acontece? No TOC, que pode vir em conjunto, o transtorno de acumulação com TOC, o TOC ele tem alguns rituais, ele tem um sofrimento,
né? Dependendo do nível desse toque. O de acumulação, como eu falei, tem sintonia de querer estar com aqueles pertences, que muitas vezes para ele não é lixo, é algo pessoal. Tem valores de alguns objetos que, se você tira, o paciente relata: você está amputando o meu braço, você está tirando a minha perna, você está me machucando. Porque parece que aquilo faz parte do indivíduo, é um sofrimento psicológico que tem uma distorção muito grande. Uma distorção que eles não percebem, mas todo mundo ali vai estar percebendo, vai estar questionando e não entende, né? E chega pessoas para estar ali apontando, falando, mas ali é um apego emocional muito grande que normalmente está ligado à perda, à negligência, a questões econômicas. Teve um caso dos irmãos Collins, em 1940, em Nova York, que foi um caso assim, que até hoje os americanos dizem: vai ficar que nem os irmãos Collins, quando os filhos se tornou uma referência. Se tornou uma referência quando os filhos não arrumam os quartos. Porque foi um caso onde esses irmãos, eles foram encontrados mortos dentro da casa e foram tirados 120 toneladas de entulhos. Uma baleia tem muito mais do que 120, uma baleia azul tem muito mais do que 120 toneladas, imagina. A quantidade, então, né? Ficou uma referência, né? Tem até séries desse caso. Foi um caso bem marcante, porque eles foram encontrados mortos, né? Quando a polícia teve muita dificuldade em entrar nessa casa e acabou que trombou num indivíduo morto. Imagina pois é, quando a gente decidiu abordar esse tema, é exatamente para tentar saber qual o único encaminhamento possível. Ele passa por esse atendimento clínico e psiquiátrico. Tem que ser essa intervenção. Do contrário, a pessoa, por si só, ela não vai encontrar essa saída. É mais ou menos assim. A gente não espera que esse paciente ele busque ajuda médica. Uhum. Porque, como eu falei, eles estão ali na cegueira, ali é um conforto para eles. Num nível de isolamento. E a gente tem que saber diferenciar o que é colecionismo do que é o transtorno de acumulação. Certo. É algo bem importante. O colecionismo são pessoas que são muito organizadas e que ali na casa não vai ter nenhum impacto de bloqueio de passagem. Por exemplo, o balcão serve para a gente cozinhar. Certo. Num paciente que tem transtorno de acumulação, o sofá já não vai ter utilidade porque está cheio de coisas. A cama já não tem porque está cheio de coisas. O balcão da cozinha não dá para cozinhar porque está cheio de coisas. Entendi. Então ele pega o travesseiro e se deita onde está, no meio do lixo, né? Então é um nível de desorganização, mas que para ele não é. Então eles não vão buscar ajuda porque eles estão no meio confortável deles, né? Daquele sofrimento que está fazendo parte intrinsecamente daquela dor, né? Então aqui é como se estivesse assim aliviando um sofrimento psíquico que eles têm muita dificuldade também de função executiva, que é isso, de tomada de decisão. Por isso que não pode, na hora de abordar, estar confrontando. Que tanto que para você tratar esse indivíduo, normalmente filho não consegue. Normalmente vai ter que ser uma pessoa de fora que não tenha tanto identificação afetiva para ir aos poucos dessensibilizando aquele paciente e mostrando da forma correta, não chegar e confrontar, mas mostrar: tá vendo que você já está com muita dor na coluna, você já não está conseguindo dormir na sua cama, as pessoas não estão vindo mais te visitar. É ir mostrando aos pouquinhos cada obstáculo, né? Porque para eles, por exemplo, eles são muito ligados a pertences emocionais, ou então eles são ligados, por exemplo, a lixo, mas na cabeça dele, um jornal, aquele jornal, ele é diferente, ele tem uma textura diferente, ele tem uma cor diferente, ele sempre vai estar dando uma justificativa. Ou então e se eu precisar? Né? E se depois eu precisar daquele objeto? Não consigo me desfazer porque é um objeto único. Só existe esse objeto. E se depois eu precisar? Mas o objeto às vezes é um lixo desnecessário, é um plástico, né? Um jornal, é uma panela lá quebrada. Mas eles não têm essa percepção. Muito interessante, né, Marcos? E na questão do colecionador, só para a gente fechar esse ponto, o colecionador, ele é organizado, ele geralmente limpa, né, aqueles objetos que são colecionáveis, ele tem realmente ali um outro cuidado, né? Ele não só vai ali acumulando, colocando uma coisa em cima da outra. Não, eles são extremamente organizados e ali não tem barreira de você entrar nos seus cômodos, né? Eles têm um insight muito bom, eles têm a percepção que eles estão ali colecionando e é o único objetivo. Eu coleciono e eu consigo me desfazer e está tudo bem. Okay. Impressionante isso. Doutora, alguém com esse nível de transtorno, obviamente a partir da intervenção psiquiátrica, ele volta ao normal? É um desafio grande por ser um transtorno complexo, que tem um histórico de vida,
né? Por que demora tanto a chegar ao diagnóstico? Porque esses diagnósticos começam na adolescência, você acredita? Sendo que a gente vai ver como é um transtorno progressivo, a gente vai começar a perceber essa estatística mais em idosos. Porque o idoso ele vai perdendo a energia, o vigor, né, da própria anatomia, da natureza do indivíduo, do envelhecimento. E eles vão tendo a parte mecânica dele mais comprometida, que piora ainda mais a situação da acumulação, entende? Então, como é algo progressivo, a gente vai ver, normalmente, moradores com uma certa idade, que já está mais isolado, mais sozinho. E que, assim, convivendo em meio ao que ele próprio acumulou, tem um momento que a questão da higiene do lugar e a higiene pessoal ficam totalmente comprometidas, né, doutora? Muito. E eles não têm esse insight, né? Às vezes ocorrem incêndios dentro da casa, desabamentos dentro da casa. Às vezes, como esse caso que eu falei que aconteceu nos Estados Unidos, quando foram denunciar, foi porque estava um odor muito forte e pessoas já estavam mortas dentro da casa. E assim, o tratamento é um desafio, porque precisa da rede de apoio. A medicação é para comorbidade, né? Porque os pacientes eles têm uma ansiedade absurda de se desfazer daquilo. Então, tem que dessensibilizar aos poucos, né? Uma terapia de exposição, não é qualquer abordagem, porque acaba que traumatiza mais, então é algo mais delicado e bem complexo e que a gente precisa desse investimento, principalmente no SUS, né? E agora a gente vai falar sobre um assunto que está sempre em alta, é o câncer de mama. A técnica em radiologia, Juliana Santos, explicou pra gente mitos e verdades a respeito da mamografia e falou da importância desse exame para a prevenção do câncer de mama. É um exame que, de início, né, durante o processo da medicina, ele era visto como um exame dolorido, um exame tipo que a mulher vai estar meio insegura, né, por estar ali no seio, toque e tudo mais. Então, a mulher que não tem esse hábito de se tocar, ela, de certa forma, gera um receio, uma insegurança. Então, no momento do exame, que eu estou realizando o exame, eu busco sempre conversar, explicar como é o exame, até porque é a partir dos 40 anos, né? Uhum. Que a mulher é indicada a fazer periodicamente, todo ano. Isso é um padrão que tem, né? É um padrão, Aí a ginecologista ou a mastologista, se tiver algum caso no câncer de mama durante a genética, ou teve algum caso na família, ou até pelo toque mesmo, a parte hormonal, é indicado ela fazer todo ano. E é um exame que tem que ser bem feito, porque ele é quem vai ajudar o médico a fazer a leitura do que está ali, né? Isso, são incidências que ela vai... ela é detectada até mesmo sem estar no toque. Mesmo que a gente não sinta, pelo exame ela vai mostrar. Mesmo que seja microcálculos ou nódulos, ela vai Era mostrar. nódulo, me lembro disso aí. Era um nódulo, só que era um acumulado de gordura que ficou ali, aquele pontinho, Mara. E obviamente, quando você tocava externamente, você percebia. Sentia. Mas só a mamografia foi capaz de tirar essa dúvida. Isso. Aí acontece muito, né, durante a minha rotina dos exames, de chegar mulheres de 50, 60 anos que nunca fizeram esse exame. O que não deve, né? O que não deve. Hoje em dia tem vários mutirões, durante o exterior, aqui em Maceió, em Alagoas, que fazem às vezes é uma van que leva o equipamento móvel para alcançar essas mulheres que têm esse receio de fazer ou ficar... né, Uma verdadeira busca ativa, né? Isso. E apesar desse incômodo que algumas mulheres, né, nem todas vão sentir realmente, porque o limiar da dor ele é muito pessoal, né, algo realmente muito particular. Ele é o principal exame, né, hoje, que ajuda a detectar realmente se há ali algum foco, algum risco de câncer de mama, né, Juliana? Isso. Na fase inicial, 98% dos casos, se for pego na fase inicial, é curável. Sim. Então, a gente sempre busca fazer uma anamnese de início. A gente faz uma anamnese com a paciente, perguntando por quanto tempo ela amamentou, por quanto tempo você já teve algum caso abortivo. Tudo isso vai influenciar no exame, no laudo, né, final. Então, durante essa anamnese, a gente faz perguntas como se já teve algum caso de câncer de mama na família, se sente algum incômodo, alguma dor, se teve alguma secreção. É esse tipo de pergunta que a gente faz de início, para conhecer bem a paciente, deixá-la um pouco mais calma e fazer de fato o exame
com excelência. Você falou que a base de idade é 40 anos, né? Isso deve ter um padrão aí internacional por conta das questões hormonais, o próprio histórico, né? Isso. De vida da mulher. Mas há uma mudança também cultural, no comportamento da própria mulher, que é a gravidez muito precoce, né? A gente está vendo adolescentes sendo mães aí. Isso. E às vezes ela chega com 27 anos, 28 anos, com 2, 3 filhos. Quer dizer, o corpo passou por uma transformação tremenda. Em casos assim excepcionais, também pode ser recomendado o exame? Tudo vai depender da paciente. Se ela tiver algum incômodo, ela vai informar o médico, mesmo que seja abaixo dos 40 anos. Uhum. Se tiver algum incômodo, algum linfonodo, algum nódulo que ela sentiu, aí a gente realiza também. O autoexame ainda é uma referência? Com certeza, sem dúvida. Durante o banho, né? Aquela história lá do aproveitar Sim. o sabão, enfim. Fazer o toque, né? Fazer o toque, né? É um exame de referência porque a mulher que se conhece muito, ela vai buscar sempre fazer uma rotina de exames, né? Certo. Periódicos. Então, assim, a mulher que se cuida, ela vai periodicamente fazer esse exame e, de fato, identificar alguma coisa, caso ela sinta. E, Juliana, você falou sobre o nervosismo, né? Que tem muitas mulheres que acabam chegando lá nervosas. Quando a gente fica nervoso, geralmente a nossa musculatura ela tende a ficar, né, assim, mais tensa, mais contraída. Isso é que pode acabar provocando ali, né, uma dor, talvez um incômodo um pouquinho a mais nesse exame. Então, vocês têm alguma técnica, assim, para deixar essa mulher pouco mais tranquila, né? Então, quando ela de fato chega na sala de exame que eu vou conversar, eu explico como é o exame, sabe? Porque às vezes tem aquele, vai repetir, vai ser muito dolorido, como é essa compressão, como é? Aí fica sempre aquela dúvida. Mas aí eu tento acalmar, tento conversar aos poucos, né? Tenho aquela troca, explico como vai ser, explico a importância também, para que ela volte a fazer o exame no outro ano, né? Porque de fato, às vezes faz um ano, aí passa 2, 3 anos sem fazer, porque tem uma experiência ruim em alguma outra clínica. Sim. E aí, mas hoje em dia, nossos equipamentos, eles têm uma tecnologia maior que não precisa tanta compressão como antigamente, sabe? Uhum. Então, hoje, até os exames, hoje em dia, não é mais aquelas chapas que tem aquelas imagens. Hoje em dia é tudo virtual. Digital. Isso. Então, é possível que você, no momento que está fazendo o exame, você já perceba algo, você não tem que dar laudo, quem vai dar o laudo é o médico, como é que funciona isso? Isso. A gente faz uma anamnese, faz o exame, envia para um médico, que é o radiologista, que de fato é o que lauda o exame de mamografia, o diagnóstico por imagem. E aí lá vai estar indicado se precisa fazer uma ultrassom, né? Porque de início, para fazer a ultrassom, precisa ter a mamografia. Ah, entendi. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Certo. É um primeiro passo para todos os exames. E aí, a partir do laudo, ele vai indicar. Bota alguma observação. Indico fazer ultrassom porque a mama é um pouco densa, não deu para identificar muito bem. Então, assim, às vezes acontece... Foram observadas alterações, né? Isso. Tudo isso é informado no laudo inicial da mamografia para depois... ser informada se teve alguma coisa ou não. Porque caso seja identificado, aí é feita uma biópsia para ver se aquele nódulo é maligno ou benigno, né? Entendo. Hoje a oferta de mamógrafos, ela é boa no Estado, porque você falou também da busca ativa. Então, quer dizer que é uma ação pública que o Estado faz para buscar essa mulher. Mas é um equipamento mais comum hoje na rede também? Total. Onde eu trabalho de início, ele não precisa nem de marcação. Olha. Então, a paciente que esteja no posto de saúde, ela leva o pedido. Não tem fila? Não tem fila. A gente, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 17 horas. Aí tem esse exame ofertado lá e é porta aberta. Então, a paciente chega lá com o pedido, a requisição de mamografia, a gente faz a anamnese e faz o exame. Importante isso, né? Tem mulheres que, em função ou da gestação ou por conta do próprio biotipo, elas apresentam um quadro de obesidade. Isso interfere de alguma forma, causa alguma dificuldade ou há técnicas que podem solucionar isso? Não, há técnicas. Mesmo que a mama seja um pouco maior ou muito densa, a gente tem várias técnicas, tem vários tipos de bandeja, que é o equipamento, ele tem vários tamanhos. Então, a gente vai ajustando e fazendo vários posicionamentos diferentes para poder alcançar e pegar toda aquela musculatura e a parte da mama e conseguir fazer um bom exame. Mulher que botou silicone, por exemplo, tem alguma dificuldade para isso? Ou é possível fazer? Tem. A gente faz... A mulher, geralmente, que tem a prótese, a gente faz 6 incidências. Então, a gente pega a musculatura e também pega com a prótese, né? Então, são 6 incidências diferentes. Mas é muito interessante, né? Estava falando aí da biópsia. Bem, a biópsia ela não significa que você já tem ali um diagnóstico fechado de câncer, tá, mulher? Pelo contrário, né? Apenas ali mais uma fase de investigação, né? Desse nódulo. Isso.
Porque a partir da biópsia que a gente vai ver se o câncer ou não é benigno ou maligno, ou se é algo que tem que ser só acompanhado mesmo. Às vezes a mulher vai fazer o exame durante a menstruação, digamos assim, né? Que ainda tem mulher que a partir dos 40 anos ainda menstrua. Então, a partir disso, é indicado não fazer durante a menstruação. Então, por causa das alterações que o corpo sofre nesse período. Alterações hormonais. Então, pode ser que durante esse período apareça... a mama fica um pouco mais densa, apareça alguma alteração hormonal que não seja de fato um nódulo ou um câncer, né? E aí a gente indica fazer 1 semana depois da menstruação, 1 semana antes, para que ela não esteja dolorida e a gente consiga de fato detectar alguma coisa caso tenha. Juliana, eu sei que é raro, mas eu sei que tem casos também envolvendo homens, não é? Câncer de mama em homens. No caso deles, também tem que fazer mamografia? Então, se tiver a recomendação médica? Se tiver a recomendação médica, sim. O mastologista, geralmente, se ele tiver... a mama é um nome... Esqueci agora. Mas a mama do homem, quando tem alguma alteração hormonal, geralmente o mastologista, ele pede. Então, acontece. Nesses meus 2 anos de trabalho, já aconteceu de fazer pouquíssimos, mas foi, acho que em 5. Em 2 anos, eu só fiz em 5 homens. Tem uma técnica também para fazer, porque tem menos volume, né? A não ser que ele seja um pouco mais obeso e apresente esse volume, né? Isso. Acontece mesmo. Acontece e eu já fiz. Já fiz em homens, mas assim, não é frequente, não. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre cultura. Eu volto já. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta, dessa vez para falar sobre arte e cultura. É que a peça Antígona vai ganhar os palcos aqui dos teatros alagoanos. E ela será exibida no Teatro de Arena com uma adaptação do Centro de Artes Cênicas. Vamos saber um pouco mais. Teatro ali do século IV, que fala de uma guerra onde 2 irmãos morrem, um rei se assume como um novo tirano, né? Ele vai ser o tirano da cidade, e diz que um irmão vai ser enterrado e o outro não. E aí é que se desenrola quando Antígona decide enterrar o irmão indo contra as regras, né? Com essa desobediência em relação ao tirano. E a Antígona vai ser então interpretada pela Lavínia, é isso mesmo? Isso, ela é super rebelde, ela é resistente, ela vai contra tudo aquilo que dizem que é a lei. Ela vai pelo amor dela, pelo irmão dela. Eu já ia perguntar pra você a expectativa, como é que tá, hein? Expectativa é de que emocione, porque a gente se emociona muito fazendo. É muito significativo, é muito simbólico. Então a gente percebe essa sensibilidade que essa peça tem. É realmente uma tragédia bem emocionante. Ah, gente, que legal, que bacana. E André, como é que se dá o processo de montagem desse espetáculo, né? Assim, principalmente quando você pega um grande clássico da literatura? Foi um processo, ao todo nós temos aí 6 meses de preparação, né? Chegando agora na culminância com a apresentação do espetáculo. A gente começou primeiro fazendo um trabalho de corpo, né? Criando, né, os personagens, criando, né, o clima propício, né, didático para ele. E adaptando o próprio texto, né? A gente pegou várias traduções, né? Cotejou também traduções de outras línguas para chegar ao que nós temos agora. Bem, quando você chega, né? Olha, gente, o espetáculo aí, então, para fazer o encerramento da turma, do nível, vai ser esse. Intermediário. O do intermediário. Como é que o pessoal fica, hein? Será que eles ficam assim? Porque é uma tragédia, né? Eles ficam mais temerosos ou não, assim, se entregam mesmo? Como é que foi lá? Eu acho que a gente se entrega de corpo e alma. Tem medo não, né? O medo sempre tem, mas é com medo mesmo que a gente vai. Acho que é sobre isso. E como é que é trabalhar com os alunos? O processo, ele é não de cima para baixo, né? Aí fugindo justamente da figura do Creonte, do tirano, né? Mas é um trabalho onde cada um vai trazendo as suas referências, vai trazendo suas experiências, e é isso que enriquece o processo, e que vai enriquecer o espetáculo. E vocês gostam, Lavínia, assim, né? Você representando, né, os demais aí integrantes, vocês gostam de contribuir, né, de falar, de participar ativamente dessa construção do espetáculo? É um processo muito gostoso, porque a gente percebe o espetáculo se formando em conjunto. A gente traz as nossas contribuições, a gente fala o que a gente acha, muda algum texto caso não esteja conseguindo. É um processo realmente coletivo, não se faz teatro sozinho.
teatro se faz com todo mundo. E falando, né, também assim de espetáculo de teatro, o tema, né, assim, todo o contexto que Antígona traz, né, é algo que também acaba ali empoderando muitas mulheres, né? Exatamente. Impressiona a proximidade entre uma peça escrita em 440 a.C., né, foi mais ou menos ali o período em que ela estreou, e julho de 2025, com a questão do autoritarismo, né? Certos governos que às vezes flertam, né, com o autoritarismo, a questão de saber até que ponto eu posso, até qual é o limite daquilo que eu acredito, né? Entre uma série de outras questões, a questão do próprio machismo que está aí presente, o papel da mulher, né? Numa sociedade como era a sociedade grega, que era uma sociedade escravocrata e também onde a mulher ela não tinha direitos, ela não era reconhecida como um cidadã, e uma situação como ainda 2025, onde tem que se lutar ainda com a questão da violência contra a mulher, entre outros aspectos. É isso, né, Lavínia? Assim, aquele texto lá de trás, mas que parece que nunca deixou de ser atual, É né? super atual. A Antígona, ela é a única pessoa da cidade inteira dela que tem coragem de ter voz. E a peça é sobre o que acontece com ela quando ela ousa fazer isso. E a gente vai conseguir mostrar aqui para quem está acompanhando a programação da Gazeta News um pouquinho do que é que vai acontecer no Teatro de Arena no domingo? Vejam bem, cidadãos de meu país, vejam como eu dou os primeiros passos da minha última caminhada. Com que angústia olho o sol que não verei mais. Hades, o Deus que fecha para sempre os olhos de todos os seres a mim, me conduz viva às margens do além. Me tira o véu de noiva e me dá o véu do luto. E eu vou, sem cortejos, sem cantos nupciais, a infeliz prometida do Deus da escuridão. Eu entrarei viva no coração de uma tumba, no topo da montanha. Essa sepultura espantosa. Ai de mim, que não tenho lar entre os vivos e não tenho lar entre os mortos, que sou estrangeira para todos eles. Mas em breve, com meu destino cumprido, eu saberei, pelos próprios deuses, se errei eu ou se erraram os meus juízes. Se o erro é deles, me falta imaginação para desejar um fim pior do que o que me impuseram. Gente, belíssimo, né? Tem um peso ser a protagonista? Com certeza. Tem todo um peso, é uma pressão muito grande, mas também uma honra muito grande poder representar essa temática, representar essa resistência, essa rebeldia, que era importante em 400 a.C. e que continua sendo importante. Que essas mulheres se posicionem e que elas tenham voz e que elas não sofram as consequências de Antígona por isso. Muito bem, André, você está aí com a preparação do elenco, preparação vocal. Também acaba, né, ali pensando em cenografia, tudo, né, que está ali por trás mesmo. O diretor, ele tem esse olhar. Tem que ter esse olhar do todo, mas sem esquecer de os detalhes principais aí, que é essa questão da preparação, né, do grupo, a preparação dos atores, né, e mostrando isso para o público, para que lá no domingo todos se sintam aí muito tocados, né, atravessados por essas temáticas que a gente quer trazer aí com esse novo espetáculo do CEPEC. Muito bem, então vamos convidar o pessoal, por favor. Olha, a câmera está ali, viu, com vocês. Vocês, é claro, agora podem convidar todos para estarem lá nessas duas sessões. Lavínia? Vamos, pessoal, vamos prestigiar essa arte tão simbólica e tão forte sobre a resistência feminina, sobre o poder, disputas políticas. É realmente muito interessante. Eu espero que vocês venham com a gente no domingo, dia 6 de julho, às 5 da tarde e às 7h30 da noite, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso. E o Revista Gazeta vai chegando ao fim, mas antes a gente vai encerrar com música. É que o cantor Bruninho esteve aqui na Gazeta News e falou um pouco sobre a sua trajetória de 10 anos de carreira. Ele também falou sobre os seus novos projetos. Vamos acompanhar. Eu e toda a minha... Sim, aqui está uma parte, tá? Tá. Ainda tem toda a turma que está em casa nos assistindo também. E convidar a galera para sábado agora estarem presentes junto comigo e toda a minha equipe, toda a minha banda, comemorando 10 anos de carreira solo.
quando a gente vai fazer Bruninho Sem Limites, 5 horas de pagode. Nossa, Bruno. Então você que é pagodeiro aí, prepara, que vai ser fera de verdade. Demais. Daqui a pouco a gente passa, tá? Todas as informações. Mas deixa eu apresentar aqui, né, quem está, uma parte da banda do Bruninho que está aqui junto com a gente hoje. Tem o Tiago, no cavaquinho, acertei. No pandeiro, o Marques também. E o Charles, que está no tantã. Acertei todos, né? Isso aí. E o Bruninho, né? A gente tá aqui na voz. Bruninho, 10 anos de carreira solo, mas você já passou por outras bandas aqui, né, também. Sim, a sua carreira não começou há 10 anos. Não. Já tem gente que às vezes fala assim, mas ele acompanha há mais de 15, 20 anos. Eu falei, também não fala tudo isso aí, também não precisa, né? De música, acho que uns 16, Sim. 16, 17 anos já no mundo da música. Passei por vários grupos de pagode aqui de Maceió. E hoje eu tô com esse projeto solo maravilhoso, que graças a Deus está da forma que eu gosto, da forma com as minhas ideias. E está sendo maravilhoso demais. Tem essa diferença, né, da carreira solo para carreira em grupo, porque você acaba imprimindo muito da sua personalidade, né? Exatamente, porque são coisas que, tipo assim, eu vejo, já coloco as minhas ideias, vai ser do meu jeito. Do seu jeito, né? Porque quando é grupo, às vezes a gente tem que ainda ter mais 3, mais 4 para dividir opiniões, né? Conversar. E eu não, já acordo com a loucura da minha cabeça e falo, quero desse jeito aqui. Aí já vou lá. E a banda que luta. E a banda já vem junto a comigo. A banda e a produção. Já tá todo mundo já comigo há muito tempo. Aí termina botando minhas ideias. Eu sempre tive esse sonho. Muito bem, eu já vi o Charles ali rindo, né, Charles? Charles me acompanha há um tempão já também. Tempão também já, né? Junto com a minha banda aqui, todo mundo. Fala sobre inspirações, suas inspirações. Então, inspirações, hoje no nosso show a gente faz as músicas antigas, faz as músicas novas também, que a galera pede muito. Mas minha maior inspiração, para quem me conhece, sabe que eu curto muito Sorriso Maroto, Dilcinho, Belo. São músicas que a galera pede muito nos nossos shows. E também samba, né? Que a gente faz também. Samba, a gente faz Revelação, faz Zeca Pagodinho, faz tudo isso aí. Mas a minha inspiração maior é Sorriso Maroto. Já ia perguntar, samba e pagode são as suas paixões? Sim, samba e pagode são as minhas paixões. Há muito tempo já fazendo esse tipo de gênero que foi abraçado por todo mundo. E é minha vida é cantar pagode. Bem, então vamos fazer uma de Sorriso Maroto. Pode ser, já que você falou Sorriso aí, né? Maroto? Que é a sua maior inspiração. Vamos nós, então. Vamos lá. Sinais. Essa é uma das mais pedidas também do nosso show, hein? Aqui, ó. Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou e cada detalhe vai somar. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar, ver em você o que mudou. E se é preciso eu mudar, ouvir teu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá. Discretamente bate pé, mexe os cabelos sem parar, pintou as unhas e café, vive olhando pro nada, quem sabe eu te ver. Perdão, amor, se levei tempo demais, deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim, meu bem, nunca te vi assim. Nem só de amor se vive uma relação, cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos graus deixei cair, será que já chegou no fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais. Eu não vi. Bom demais. Balanço desses 10 anos. Esses 10 anos está sendo a maior felicidade minha, o maior projeto que eu estou montando durante esse tempo todo. Estou apostando todas as minhas fichas para que seja um evento incrível, maravilhoso, que todos os meus fãs, desde já convidar todos para estarem presentes com a gente, porque a gente vai entregar tudo aí. Na verdade tem aquele negócio, né? As pessoas falam tipo, ele não prometeu nada, entregou tudo. Então é melhor falar desse jeito, né? Tô prometendo nada, mas a gente vai entregar tudo. Muito bom, viu, gente? E qual que é o desafio de fazer música aqui em Alagoas? Rapaz, na verdade, a gente que
que faz a música, que eu já estou um bom tempo já. Eu acho que, tipo, o maior desafio que a gente tem é de, tipo, a gente expandir uma música nossa. Sim, que autoral, é né? uma música autoral, é uma coisa que a gente vem cobrando muito da gente. E é uma coisa que também já acordei com isso na cabeça, que chegou o momento da gente fazer essa música autoral nossa. Aí a gente já está em estúdio, já preparando tudo direitinho. E a galera que pede muito música nossa, na internet, todos os lugares, todas as plataformas, vai chegar. Tá Tá vindo chegando, aí, já tá hashtag quentinho. Hein? tá vindo aí, viu, gente? Então é isso, o maior desafio é esse, da gente soltar uma música aí e fazer o maior sucesso com uma coisa nossa, uma música nossa na boca da galera. E Bruninho, tem algo que eu acho muito interessante, assim, de você e dos seus shows. Nos que eu já fui, né, eu já percebi muito isso. Você tem um público muito fiel, o pessoal te acompanha. Eu digo isso até porque eu tenho uma prima minha, Tainara, ela é sua fã. É mesmo? E ela vai para praticamente todos os seus shows. Tainara, obrigado por acompanhar. Sempre ela tá lá postando. Você tem isso, né, de realmente cativar o público. Rapaz, a gente que está em cima do palco, a gente se surpreende demais. Porque normalmente, quando a gente, até às vezes quando tá eu e minha banda, a gente faz 3 shows um dia, aí sai todo mundo aqui acompanhando. Eu falo, meu Deus do céu. Como é que a pessoa diz, né? Vai ali a Romaria, né? Vai Vai atrás. todo mundo ali acompanhando os 3 shows. Então, pra gente, isso é incrível demais, porque isso é durante toda a semana. Sim. Toda semana a gente fazendo shows nos lugares em Maceió e a galera acompanhando, e sempre aquela galera que nos abraça, que fala, hoje eu vou, amanhã eu vou de novo, depois eu vou de novo. Então, isso é maravilhoso pra gente faz música. Não tem presente maior do que a presença da galera, como está sua prima aí. Verdade, também, que acompanha todos. Vamos mais, hein? Continue, viu? Continua, vai em todos. Vamos de mais música? Eu tô aqui aproveitando. Porque você tá aqui, eu tô pegando pra Vamos pegar um lá, spoilerzinho, a gente tá aqui pra né? gente cantar pra galera de sábado. e mostrar um pouquinho do que vai acontecer sábado, hein? Isso, vamos nós. Já estamos no clima, já. Você que tá em casa assistindo, bate na palma da mão. Palma da mão, 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 palma da mão. Vamos! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Canta comigo, vem! Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer é dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe tem que plantar. Bota o pagode pra cima, todo mundo cantando, vambora! Pega essa cabeça, vai de pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Posso acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Muita calma nessa hora. Posso acreditar que um novo dia vai raiar. Bate na palma da mão, vem! Palma da mão, 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 palma da mão. É isso aí, mulher. Já estamos no clima, hein? Já tem gente dançando aqui no estúdio. É verdade, eu já estou aqui logo aproveitando também. Olha, Projeto Sem Limites, me conta como foi que surgiu essa ideia aí sua. 5 horas de show de pagode de samba. Então, a ideia surgiu porque normalmente a gente faz 1h40, 2 horas no show. É o show, né? Aí a galera fica, mas já? Não existe isso, tem que tocar mais vezes. Saideira. Aí fica saideira, e canta bem. E nunca sai, né? Embora, joga a camisa pra cima e aquele negócio todo. Aí surgiu essa ideia da gente fazer. O que você acha da gente fazer, junto com a minha banda e toda a equipe da produção que tá fazendo esse evento, de a gente fazer, vamos fazer Bruninho Sem Limites. Sim. A gente fala 5 horas, mas depois que estiver lá todo mundo empolgado, a gente vai até passar dessas 5 horas. Vai ser desse jeito. Então, Bruninho Sem Limites surgiu nessa ideia de a galera curtir bastante o nosso show. De, enjoar mesmo. Vou até falar do show lá, que eu só saio de lá rouco. Eu falei, quando eu estiver rouco, aí já deu. Sem voz, aí quando tiver sem voz, aí encerra. Mas a ideia surgiu dessa forma aí, para deixar a galera mais à vontade junto com a gente e curtir 5 horas de show do Bruninho aqui, ó, uma atrás da outra. E pra galera, acho que não tem presente maior, né? Verdade. O que o pessoal pode esperar de sábado, hein? A gente vai preparar um repertório maravilhoso, já tá tudo pronto. A gente saiu antes de ontem, saiu ontem também, porque a gente tá voltando de férias, né? Sim.
Vocês deram uma pausa, né? Isso, a gente deu uma pausa. E pra gente voltar, e o nosso primeiro show vai ser sábado agora, depois da volta das férias. É o descanso, né? A pausa para descansar, mas aí quando volta, já volta com tudo, eu falei, né? todo mundo já descansou, então prepara que vai ser bom demais. Aí vai ser um evento incrível. Eu tô esperando a galera lá junto com a gente. O meu maior presente, falei, eu tô comemorando 10 anos de carreira, e o meu maior presente junto com a minha banda vai ser a galera presente lá, assim como você e toda a galera que está convidada demais. Certeza, vai ser lotação. Então vamos convidar o pessoal que está aqui acompanhando a programação da Gazeta News. Já chama aí todo mundo. Galera, sábado agora, a partir das 16 horas, quero todo mundo presente para fazer essa festa incrível, junto com toda a minha equipe, toda a minha banda. Então prepara o coração, prepara o fígado também, que vai ser dobrado. Então, você que está aí nos assistindo, faça o convite especial. Sábado agora, Bruninho Sem Limites, 10 anos de carreira, 5 horas de pagode, o couro vai comer, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Quem ainda não segue o Bruninho no Instagram, pode seguir, né? Para ficar lá por dentro. Segue aí, já fica aí, estou postando todos os dias sobre o evento de sábado. Então, segue aí, Bruninho Oficial. A foto mais feia que você vê lá sou eu. Eita. É isso mesmo, estou até de óculos lá. Então, Bruninho Oficial. Segue lá e já acompanha todos os bastidores sobre o evento de sábado, agora, Bruninho Sem Limites. Bruninho, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Assim. Queria até ficar mais, mas já temos tempo aqui na nossa programação. A gente está feliz demais. Mesmo, tá? Eu com os meninos aqui, o Thiago, o Marcos, o Charles, os meninos da minha banda que também estão em casa assistindo. A gente está feliz demais pela oportunidade, isso é muito importante para a gente, essa oportunidade de fazer parte desse programa incrível. Então é isso, convidar a galera e obrigado de coração. Você foi maravilhoso, nos recebeu com o maior carinho do mundo aqui no seu programa. Obrigada, eu que agradeço em nome de toda a nossa audiência aqui, né, da Gazeta News, pela presença de vocês. Inclusive, vamos encerrar com música. Muito obrigada a vocês também que ficaram aqui junto conosco. Amanhã a gente volta a partir das 10h45 da manhã. E agora, então, para a gente encerrar, vamos lá com ele, né? Bruninho, tem mais no sábado, tá? Vocês, é claro, aproveitem. Vambora! Luz que meu céu ilumina, lá, lá, você é minha metade. Essa paixão me fascina, lá, lá, tem gosto de felicidade. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chega no arrepianço de lembrar meu bem. Viajo num balanço desse vai e vem. Na arte de amar igual você não tem. Quando a gente ama, Simão, chega na arrepiança de lembrar meu bem. Viajo no balanço desse vai e vem. Tem mais uma que a gente lembra assim, ó. Te amo, mas não quer nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar. É sábado, hein? Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bom. Por isso Deus me livre. E a galera que tá em casa assistindo, cada junto com o Bruninho, vamos pra cima aí, vambora! Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir, nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre em te amar. Mas eu, é isso aí, sábado o couro vai comer, mulher. Vamos... E o Revista Gazeta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar na semana que vem. E você pode acompanhar essas e outras entrevistas através dos nossos canais do YouTube, da Rádio Mix e da Gazeta News. Até lá!